Pessoal, eu queria fazer um merchan para vocês aqui. Estão aqui os exemplares do livro Temas de Direito Constitucional, coordenação minha e do professor Rodrigo Reis. Nesse livro participaram professores daqui da Faceli, professores da FDV, professor da UFES, tá? E o objetivo foi trazer a pesquisas, alunos da Faceli, ex-alunos da Faceli. Então, o objetivo foi trazer, reunir temas que tangenciassem o direito constitucional. Então, tá aí a dica de leitura para vocês, prestigiem os professores, prestigiem os seus colegas, tá? E tem muita coisa boa aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço. Vamos lá, pessoal. É, o nosso tema agora será bens públicos, certo? Os bens públicos, segundo o artigo 98 do Código Civil, são os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Então, isso quer dizer o quê? Os bens que pertencem aos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e também às autarquias, tá? Tenham elas o nome que for. Uma autarquia fundacional, fundação autárquica, ou o consórcio público que tem a personalidade jurídica de direito público, não importa. Se tem personalidade jurídica de direito público, é autarquia, se não for da administração direta. Tá? Então, esses bens públicos pertencem às pessoas jurídicas de direito público. O artigo 99 do Código Civil, ele vai falar sobre a classificação dos bens públicos. Ele vai falar dos bens de uso comum do povo. O que são esses bens? São aqueles bens que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Tá? Rios, mares, ruas, praças. Tá? Qualquer pessoa usa, passa por ali, passa de carro, passa a pé, nada, certo? São bens públicos. Esse uso desses bens pode ser gratuito ou oneroso. Pode acontecer, por exemplo, que uma determinada empresa, um determinado produtor rural, ele quer usar, por exemplo, a água do rio na sua atividade econômica lá, no seu agronegócio, e ele pode ser cobrado pelo uso da água. Ou ele quer instalar tanques de peixe dentro de uma lagoa ou dentro de um rio, né? Tem uns cercados que colocam ali os peixes, eles são criados ali dentro da água pública, tá? Isso pode ser cobrado. Pode ter o uso gratuito, mas também pode ter o uso oneroso, tá? Tudo bem? Nós temos também os bens de uso especial. O bem público de uso especial é aquele que tem uma destinação certa. Por exemplo, são aqueles bens, aqueles imóveis que estão a serviço público. Tem ali instalado um tipo de serviço público, uma repartição pública ali. Tá? Esses bens, eles não são para o uso de qualquer pessoa, eles são para o uso daquela repartição pública, certo? Na hora que acabar o expediente, eles trancam ali e ninguém entra, certo? Ou o cidadão não pode entrar ali, tem setores que vai ser isolado, porque podem ter documentos ali, que as pessoas não podem ter acesso. Então, porque esses bens estão a uso da administração pública, certo? O prédio de uma escola, o prédio de um hospital, certo? Por aí vai, um posto de saúde, museu, uma secretaria de saúde, são repartições públicas que estão ali e esse imóvel está para esse uso, certo? E nós temos os bens dominicais. Esses bens eles têm um cunho meramente patrimonial, certo? São aqueles bens que não estão à utilização de um serviço público, tá? Mas estão ali, pertencem à administração pública. Tá? Faz parte do estoque patrimonial da administração pública. É um terreno vazio, é um prédio que está sem utilização, são bens dominicais. Tá? Esses bens dominicais, é possível que eles sejam vendidos. Tá? Tem que observar algumas regras lá da lei de licitações, mas eles podem ser vendidos. Tá? E também existem regras que ficam nas leis orgânicas dos municípios. Então, isso deve ser observado.
Ah, quando a gente fala de bens públicos, a gente tem que falar um pouco sobre afetação e desafetação. Eu digo que um bem ele é afetado ou ele está afetado quando ele é destinado a um serviço público, certo? A destinação é isso. Eu digo que o bem ou é de uso comum ou ele é de uso especial. Eu digo que esse bem é afetado. Por exemplo, um loteamento é aprovado. Eu tenho ali os espaços das ruas, tá? As ruas que existem nesse loteamento, elas automaticamente, assim que são criadas, né? Assim que o loteamento é aprovado, aqueles espaços, aqueles terrenos ali, eles se transformam em ruas. Então, eles passam a ser afetados, passam a ser bens de uso comum do povo. A partir do momento em que eu construo um prédio e instalo ali um serviço público, o bem passa a ser afetado. A afetação ela pode se dar por ato administrativo, ou por lei, ou pelo registro, ou pela própria pela construção em si. Eu faço uma construção e ali eu instalo um serviço público. Então, o importante é que um serviço público esteja colocado ali, ou pela própria natureza do bem. No caso da rua, por exemplo, eu registrei o loteamento, a partir daquele momento, aquele espaço ali é a rua. Então, é um bem afetado. Tudo bem? Agora, a desafetação. Aí os bens afetados, eles não podem ser alienados. Tá? Eu não consigo alienar um bem público afetado. A desafetação ela ocorre como? Ela ocorre sempre que o bem perde aquela natureza. Por exemplo, eu tenho uma rua, aí eu preciso fazer uma lei para dizer que aquele bem não é mais uma rua. Aí eu desafeto aquela rua e transformo em um bem dominical. Aquilo ali passa a ser um terreno vazio, que pode ser ocupado. Tá? Ou então, eu emito um ato administrativo determinando a desocupação daquele imóvel. Aquela repartição nunca vai sair dali e vai para outro lugar. Certo? Ou simplesmente a mudança, sem a prática de nenhum ato administrativo formal, eu mudo de prédio, deixo o prédio vazio. A partir do momento que o prédio ficou vazio, o bem está desafetado. Certo? Bom, como esses bens públicos são tratados? Qual é o regime jurídico dos bens públicos? A primeira característica dos bens públicos é que eles são imprescritíveis. Isso quer dizer o quê? Que os bens públicos eles não podem sofrer uso capião. Tá? Isso aparece lá no artigo 183, parágrafo 3º da Constituição, aparece no artigo 191, parágrafo único da Constituição, tá? E isso aparece no artigo 102 do Código Civil, certo? Assim como o enunciado da súmula, o enunciado número 340 da súmula do STF. Tá? Ah, agora, embora os bens sejam imprescritíveis, existem situações que são atenuantes a essa relação e a lei possibilita que surjam direitos a partir de bens públicos para particulares. A gente tem o caso de legitimação da posse, a gente tem o caso de concessão de uso, só que não é bem, eu percebo, não existe uma prescrição exatamente, tá? Existe uma posse de bem, aí eu tenho um ato administrativo que consegue, que legitima a posse daquelas pessoas, ou que o proprietário, que é o município ou o Estado, faz a concessão de uso para que aquelas pessoas possam morar ali. Então, percebam, eu não tenho exceção a essa prescrição, tá? Os bens públicos eles são imprescritíveis, eles são insuscetíveis de uso capião. Tá? Então a pessoa pode ficar morando no bem público, utilizando, por 20 anos. Ela não adquire direito de propriedade por uso capião e ela também não tem direito à indenização por benfeitorias. Tá? Vocês viram lá no direito civil, no direito das coisas, que o proprietário, o possuidor de boa-fé, ele tem direito às benfeitorias que ele realizar no imóvel. Tá? Só que a jurisprudência entende que o possuidor de bem público ele está de má fé. Isso é intrínseco. Tá? Não tem como ter boa fé nisso aí. Então, ele não pode ser indenizado.
A outra característica é a empenhorabilidade. Isso significa que a fazenda pública ela não pode sofrer uma penhora dos seus bens em uma ação de execução. A execução contra a fazenda pública ela é regida pelo artigo 100 do Código Civil e artigo 100 da Constituição. Tá? Eu vou emitir, quando o Estado for meu devedor, eu vou requerer ao juízo que emita, né, peça ao tribunal para emitir um precatório ou uma requisição de pequeno valor. O precatório são de valores altos, mas se o crédito que eu tenho a receber com a administração pública for de até. E aí a lei vai variar, eu posso ter leis estaduais e municipais que limitam o valor, mas. E aí você tem que ver a sua administração pública que vai fazer. Só que eu tenho um valor, e a partir daquele valor, alguns podem estar lá 40 salários mínimos, outros menos do que isso, tá? Tem município aí que paga até 20 mil reais, 18 mil reais, e limita esse valor. A partir disso aí, vai para o precatório. O precatório demora mais tempo. A requisição de pequeno valor, a vantagem é que, uma vez emitida pelo tribunal e intima a administração pública, ela tem 60 dias para pagar. Como é um valor menor, né, fica mais fácil para a administração pagar. Existe uma atenuante, que é uma regra lá do artigo 100, parágrafo 6º, que é possível o sequestro de valores do Estado em caso de preterimento ou não pagamento do precatório. É possível isso acontecer, tá? Mas isso é uma exceção. A requisição de pequeno valor, a União, ela pode pagar até 60 salários mínimos por RPV, requisição de pequeno valor, tá? Essa regra está no artigo 100, parágrafo 3º. E os estados, 40 salários mínimos. Se não tiver, estados e Distrito Federal, se não tiver uma lei estadual ou distrital que estabeleça valor menor. E os municípios, até 30 salários mínimos, se não tiver uma lei municipal que estabeleça um valor menor. Tá? A inalienabilidade. Os bens públicos não podem ser alienados. Lógico que essa é a regra, tá? Prevista no artigo 100 do Código Civil. Só que a gente tem que pensar o seguinte: não é que os bens que são públicos eu não posso alienar, não é isso. É mais dificultoso alienar. Dá para alienar? Dá. Eu tenho que ter alguns requisitos. O artigo 17 da Lei de Licitações, da Lei 8666, ele vai dizer quais são esses requisitos. Eu preciso demonstrar um interesse público, eu tenho que ter a desafetação do bem, se o bem for afetado, eu tenho que desafetar, eu tenho que ter uma autorização legislativa para vender esse bem, eu tenho que fazer uma avaliação prévia desse bem, porque na hora que eu fizer a licitação, na modalidade de concorrência, eu tenho que vender, no mínimo, o valor dessa que foi avaliada, dali para cima, certo? Bens que não podem ser alienados. Os bens de uso comum do povo, de natureza não patrimonial, tá? Rios, mares, lagos, então quer dizer, uma praça ou uma rua, pode ser desafetado, eu coloco aquele bem lá em disponibilidade para a população comprar, certo? Terras devolutas de arrecadação pelos estados, para proteção de ecossistemas, tá? E terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, são hipóteses de bens inalienáveis. Tá? Esses bens públicos eles não são passíveis de oneração. Se a regra é que não podem vender, eu também não posso onerar, colocar uma garantia sobre esses bens, certo? A regra também está no artigo 100. Nós temos algumas exceções que aparecem lá no artigo 167 da Constituição, em que é possível dar bens em garantia, mas são situações excepcionalíssimas. A regra é que não pode. Tudo bem? Pessoal, as regras sobre bens públicos estão aí. Um forte abraço para vocês.